Hoje eu vou contar para vocês um dos meus episódios favoritos da história da matemática, uma história recente, que é também um dos episódios fundadores da área de pesquisa em que eu trabalho, que é a área de sistemas dinâmicos. Em 1890, Henri Poincaré, grande matemático francês, publicou na revista Acta Mathématica um artigo intitulado, em francês, sobre o problema dos três corpos e as equações da dinâmica, um artigo esse que tem um papel de criação, de fundação da área de sistemas dinâmicos. E é nesse trabalho de 270 páginas, que aparece pela primeira vez mencionado por Poincaré, uma descrição matemática do que seria caos. A palavra caos, evidentemente, é muito mais antiga, mas uma descrição do que seria, do ponto de vista matemático, o fenômeno do caos. Na verdade, na década seguinte, Poincaré expandiu o conteúdo desse artigo e o resultado foi um livro em 3 volumes, são mais de 1.300 páginas, esse livro é intitulado Métodos Novos da Mecânica Celeste e a partir do qual realmente a área de sistemas dinâmicos se constituiu como uma disciplina da matemática junto com a álgebra, a geometria, a topologia, a análise, etc. Por trás da publicação do artigo e, portanto, também por trás da publicação do livro, há um episódio cheio de peripécias que envolve o aniversário de um rei, envolve um erro cometido por Poincaré de proporções históricas, um erro que no final resultou ser extremamente frutífero, e muitas dificuldades em torno desse episódio. É um pouco disso que eu quero contar aqui para vocês. O rei em questão era o rei Oscar II, na época rei da Suécia e da Noruega, que eram reinos unidos, e o Oscar II completou 60 anos em 21 de janeiro de 1889, e é um evento importante, 60 anos de um rei. A comemoração foi preparada com bastante antecedência, pelo menos 5 anos de antecedência, e foi decidido que o ponto alto da comemoração do aniversário do rei seria algo bastante inusitado. O único caso que eu conheço na história de um rei que decidiu comemorar seu aniversário com um prêmio internacional em matemática para a resolução de um problema em matemática. Não é totalmente de acaso, por acaso, não é uma coincidência total, porque sabemos que Oscar II gostava muito de matemática e tinha entre os seus principais conselheiros Gustav Mittag-Leffler, matemático sueco, que é provavelmente a pessoa que deu ao rei essa ideia. Para dar uma dimensão do quanto o rei gostava de matemática, ele criou, por sugestão de Mittag-Leffler, criou uma revista científica chamada Acta Mathématica, que existe ainda hoje, é uma das mais prestigiosas da nossa área, baseada naquele que agora é chamado Instituto Mittag-Leffler, em Estocolmo, capital da Suécia. Então, Mittag-Leffler era um personagem muito interessante, um sujeito elegante, culto, que gostava das coisas boas da vida, casou com uma das herdeiras mais ricas da Suécia e, basicamente, gastou o dinheiro ganho pelo sogro. Acabou, ao falecer, estava basicamente arruinado. E acreditamos que ele tenha sido quem sugeriu ao rei criar esse prêmio, que foi, de acordo com a definição oficial, para ser atribuído a uma descoberta importante no domínio da análise matemática superior. Então, trabalho de pesquisa numa área avançada da matemática, especificamente na área de análise, que era a área em que o próprio Mittag-Leffler trabalhava. Em que consistia o prêmio? Bom, uma medalha de ouro, 2.500 coroas suecas, e eu peço que lembrem, claro que a essa altura não faz muito sentido fazer o câmbio para saber quanto que isso seria em dinheiro atual, mas era uma soma simpática, mas eu peço que guardem o número, porque eu vou voltar aqui a ele daqui a pouco. Correspondia na época a cerca de 4 meses de salário de um professor universitário, e além disso o trabalho seria publicado nessa revista que eu já mencionei, criada por Mittag-Leffler e por Oscar II, a Acta Mathématica.
Então, era parte do regulamento. Mittag Leffler foi nomeado pelo rei para presidir o júri desse prêmio e começou imediatamente a trabalhar nisso. E também um sujeito que tinha uma boa dose de vaidade a utilizar o prêmio como uma ocasião para se autopromover. Inicialmente, na cabeça dele, ele pensou que o júri seria formado, além dele mesmo, por um francês ou um belga, um alemão ou um austríaco, um inglês ou um americano e um russo ou um italiano. Isso é legal, é interessante porque dá uma ideia de como é que era a geopolítica da matemática na época, quem eram as nações importantes em matemática. Evidentemente, nenhuma nação da América do Sul aparece mencionada aí, porque a matemática estava ainda longe de vir a se desenvolver no nosso continente. No entanto, criar um júri com 5 pessoas, numa época em que a comunicação era muito difícil e as viagens eram realmente complicadas e caras, acabou sendo irrealista, e Mittag Leffler teve que se contentar com um júri bem menor, além dele mesmo, 2 colegas e amigos, que eram também provavelmente os maiores matemáticos da época, ou entre os maiores matemáticos da época, Karl Weierstrass, o alemão Karl Weierstrass, com quem Mittag Leffler tinha feito o doutorado, e Charles Hermite, francês, os dois na área de análise. Os dois, além do mais, se respeitavam mutuamente, Weierstrass e Hermite, e eram conhecidos de Mittag Leffler. Isso facilitou, porque uma das dificuldades na tentativa de compor o júri foi também acomodar egos, e nessa configuração isso foi facilitado pelas relações pessoais. Então, a competição para realizar o prêmio foi anunciada na revista Acta Matemática, um anúncio internacional, em 1885, e imediatamente após o anúncio começaram as dificuldades. De fato, já tinham começado antes com a composição do júri, mas se agravaram. Por exemplo, um colega e compatriota de Weierstrass, um ótimo matemático chamado Leopold Kronecker, ficou ofendido por não ter sido ele o escolhido e ter sido Weierstrass, que era o rival dele, o escolhido para o júri. Escreveu para Mittag Leffler para protestar, e Mittag Leffler saiu pela tangente dizendo que a razão de ter sido escolhido Weierstrass e não Kronecker tinha sido simplesmente porque Weierstrass era mais velho. Tá? Kronecker não ficou satisfeito e provavelmente Weierstrass nunca ficou sabendo dessa explicação. Foi um recurso de Mittag Leffler para sair na tangente do problema. O júri, por meio de cartas, tem que imaginar que a comunicação era feita por meio de cartas na época, um processo demorado, mas conseguiu chegar numa definição de quais seriam, de 4 problemas que seriam propostos aos candidatos, embora eles tivessem o direito de escolher resolver outro problema além dos 4, mas havia esses 4 preferenciais. E o primeiro desses problemas, que sabemos foi proposto por Weierstrass, era o estudo do comportamento de um sistema formado por um número qualquer de corpos que se atraem mutuamente segundo a lei da gravitação de Newton, que é dada por essa fórmula aí. Então, o que está por trás dessa pergunta? Newton formulou a lei da gravitação universal e também, juntamente com Leibniz, desenvolveu o cálculo infinitesimal. Quando nós juntamos essas duas informações, resulta que o movimento dos planetas em torno do Sol é descrito por essa equação aqui, uma equação que envolve derivadas e por isso se chama equação diferencial. E o problema a partir daí era resolver essa equação, encontrar as soluções da equação, porque essas soluções descreveriam o movimento dos planetas. O próprio Newton encontrou a solução do problema quando há apenas 2 corpos, ou seja, o Sol e um planeta. Mas a partir de 3 corpos o problema fica mais difícil. Por exemplo, Sol, Terra, Lua já é mais difícil e não havia até então uma solução minimamente satisfatória para esse problema, e é isso que o júri se propõe. Resolver o que nós chamamos, para usar uma expressão curta, o problema dos N corpos, em que N maior do que 2. Então, Newton tinha, como eu disse, elaborado
tinha proposto a lei da gravitação, tinha explicado que se nós ignorarmos as interações entre os planetas, se fingirmos que só existe atração entre cada planeta individualmente e o próprio Sol, então ele encontrou a solução para as equações e verificou, isso é uma grande façanha, uma grande conquista, verificou que de fato as soluções são dadas por trajetórias elípticas em torno do Sol, que é algo que Kepler tinha postulado antes. Kepler tinha colocado isso como uma lei, e uma das grandes façanhas da teoria da gravitação de Newton é verificar que essa lei de Kepler, primeira lei de Kepler, de fato segue das equações matemáticas da lei da gravitação universal. A partir daí, gerações de matemáticos, grandes matemáticos, sobretudo o Laplace, Le Verrier, John Adams no Reino Unido, tinham começado a atacar as equações que eu escrevi há pouco, as equações da gravitação, colocando um pouco mais de realismo, porque não é verdade que os planetas não interfiram entre si. Júpiter e Saturno, que são os planetas maiores, se atraem um pouco. É uma atração muito mais fraca do que a atração do Sol, porque o Sol é maciço, mas eles estão mais próximos também. Então, essa atração é relevante. E de fato, foi assim que Urano foi descoberto e foi assim que Netuno foi descoberto. Netuno foi descoberto porque a trajetória de Urano não seguia aquilo que estava previsto pela lei da gravitação. E aí, os astrônomos propuseram uma hipótese de que essa mudança, esse mau comportamento de Urano estaria sendo provocado por um outro planeta atraindo ele, que não conhecíamos ainda, e a partir de cálculos bastante complicados, foi possível encontrar o Netuno. Esses cálculos foram realizados por Le Verrier, pelo astrônomo e matemático francês Le Verrier, e a partir da informação que ele obteve, o astrônomo experimental alemão Galle apontou o telescópio para o céu e encontrou Netuno, onde Le Verrier tinha dito que deveria estar. Então, o problema era ir colocando mais realismo. Olha, vamos levar em conta que Saturno e Júpiter se atraem mutuamente, e depois também Urano, que é o próximo em tamanho, enfim, incorporando as equações, porque não é totalmente realista ignorar a interação gravitacional entre os planetas. Quando você faz isso do ponto de vista matemático, chega a uma expressão da solução da equação diferencial em termos de série, em termos de uma soma infinita de termos que se espera sejam cada vez maiores, porque se isso não acontecer, cada vez menores, porque se isso não acontecer, a soma é infinita, a soma diverge, mas isso não era, do ponto de vista matemático, não era bem entendido e estava longe de estar provado, que essas séries levam o nome de um matemático sueco, Lindstedt, e não era, de forma alguma, quem apontou pela primeira vez com muita clareza foi o próprio Poincaré, quando ele diz, o astrônomo presume que as séries de Lindstedt convergem. Já o geômetra, que é como ele chamava os matemáticos, tem que verificar se isso é verdade, e se for verdade, tem que provar. Então, esse trabalho levantava uma questão importante. A lei de Kepler diz que os planetas se movem em trajetórias elípticas. Legal. Newton verificou que se ignorarmos a interação entre os planetas, de fato, a lei de Kepler segue da equação da lei da gravitação. Mas estamos ignorando a interação entre os planetas. E aí, imediatamente, surge a seguinte pergunta. Essas interações, esses efeitos perturbadores que cada planeta provoca no outro, será que ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, esses efeitos podem se acumular cada vez mais e, depois de muito tempo, certamente, fazer com que o movimento dos planetas se afaste muito de ser elíptico, por exemplo, vire parabólico ou vire hiperbólico? Será que pode fazer com que planetas se atraiam e colidam, ou que caiam no Sol, ou que sejam ejetados para fora do sistema solar? No movimento kepleriano, todo mundo fica girando em torno do Sol, na sua trajetória elíptica. Será que, quando levamos em conta as interações entre os planetas, a realidade, no longo prazo, é muito mais
destrutiva, fazendo, por exemplo, com que Mercúrio caia no Sol ou Netuno seja ejetado. Esse problema é chamado problema da estabilidade do sistema solar, que é, será que ao longo dos bilênios, longos períodos de tempo, o sistema solar vai ficar essencialmente como está ou vai mudar radicalmente a sua estrutura? E é curioso que o próprio Newton acreditava que o sistema solar é intrinsecamente instável, que ele, de fato, essas perturbações se acumulam e iriam afetar a estrutura, a estabilidade do sistema solar, se não fosse pelo fato de que, de acordo com a convicção de Newton, Deus intervém regularmente para ajeitar as coisas e botar tudo no lugar. Tá? Ele tinha a ideia de que o sistema solar é instável, mas, graças a uma intervenção divina regular, a estabilidade é preservada. Então, essas questões que estão por trás do prêmio, do problema do prêmio do Oscar II. Na época de Poincaré, esse problema, do ponto de vista matemático, era formulado em termos de convergência ou não convergência das séries de Lindstedt, e esse problema, de fato, se estendeu ao longo de todo o século XX, com pelo menos dois tipos de avanços espetaculares. Por um lado, a teoria dos matemáticos como Gorath, Arnold e Moser, que diz que provavelmente o sistema solar apareceu num estado inicial, foi criado num estado inicial que corresponde à estabilidade. Tá? Tem uma certa probabilidade, vamos dizer 50%, 30%, não importa o número, mas tem uma certa probabilidade de que o sistema solar tenha começado num estado tal que ele vai ficar estável sim, não vai haver alteração. Por outro lado, nos anos 90, o astrônomo francês Jacques Lascar fez simulações numéricas computacionais de longo prazo, em alguns casos, muitos bilhões de anos, e o que ele observou foi que, muito provavelmente, a partir do estado em que nós estamos atualmente, muito provavelmente nesse intervalo de tempo, vão ocorrer mudanças catastróficas no sistema solar, por exemplo, com o planeta Mercúrio, e que é o que está em posição menos equilibrada. Então, ainda é hoje em dia um problema para o qual nós não temos uma resposta completa. Mas voltemos ao prêmio. O prêmio dizia que cada trabalho para preservar o anonimato, cada trabalho deveria ser colocado dentro do envelope e no envelope uma frase em latim e ao lado haveria um outro envelope, então colocado o trabalho sem o nome do autor, só com uma certa frase em latim que o autor escolheria e num outro envelope separado o nome do autor e essa frase em latim, para no final, depois da decisão tomada, o júri abrir o segundo envelope e dizer, esse trabalho que está identificado por essa frase em latim é do autor tal. Isso é um esforço para manter o anonimato, mas é um esforço um pouco relativo, porque na época trabalhos de matemática eram manuscritos, eram escritos à mão. Então o trabalho ia com a caligrafia do autor, e em particular a caligrafia do Poincaré era muito conhecida. Todo mundo já tinha visto trabalhos escritos por ele. Mas não só isso, o próprio estilo de escrita, a própria matemática identificava o autor, então o júri imediatamente reconheceu que esse trabalho é do Poincaré, não houve, na verdade, anonimato, e para piorar a situação, Poincaré esqueceu do regulamento e escreveu o nome dele na primeira página do trabalho. Então, enfim, temos certeza que não foi feito intencional, foi uma distração, não leu o regulamento, mas, enfim, distração não é uma característica incomum entre matemáticos. A frase que o Poincaré escreveu, eu não vou tentar ler em latim, significa, traduz para português, para nada excede os limites das estrelas, e essa frase já sinalizava que ele, entre os 4 problemas propostos pelo júri, ele tinha decidido trabalhar justamente no problema dos N-corpos, naquele primeiro problema que eu mencionei para vocês. Então, vou dar uma ideia assim, muito rápida do que ele fez. Ele não tratou do problema dos N-corpos, ele tratou de um caso, o caso mais simples, é um problema extremamente difícil. Então, ele, inteligentemente, fez aquilo que a maioria dos matemáticos faz, procurou qual é a situação mais simples, que não é conhecida, que não está resolvida, e atacou essa situação.
Então, é a situação em que você tem dois corpos, vamos chamá-los de Sol e Júpiter, só para fixar ideias. Esses dois corpos se movimentam, são dois só, se movimentam segundo as leis de Newton, com a sua respectiva atração universal, tá? Então, esse problema já estava resolvido pelo próprio Newton. E depois há um terceiro corpo, que a gente vai chamar de Marte, bem menor, tão pequeno, tão menor, que a gente vai fingir que a massa dele é zero. Ele ainda é atraído pelos demais, pelo Sol e por Júpiter, mas ele não tem capacidade para atrair os outros. Então, Marte não afeta o movimento dos outros dois corpos, mas ele é afetado pelos demais, e então o interessante é ser capaz de descrever o movimento desse corpo menor, desse Marte. Bom, eu vou pular isso aqui porque é um pouquinho técnico, é um sistema em que tem dois, na linguagem técnica, tem 2 graus de liberdade, enfim, vou pular isso aqui, é realmente um pouquinho técnico. O que importa aqui é que Poincaré introduziu nesse problema um ponto de vista radicalmente novo, uma abordagem completamente diferente do que tinha sido feito pelos antecessores dele, pelos grandes antecessores, como Laplace, Le Verrier e Adams, e um monte de métodos e ideias originais que fazem parte hoje em dia das fundações, dos fundamentos da área de pesquisa de sistemas dinâmicos. Então, o júri escolheu Poincaré como vencedor por unanimidade, e no dia 20 de janeiro de 1889, que é um dia, a véspera, um dia antes do aniversário do rei, Mittag-Leffler foi ao palácio dizer: Majestade, temos um vencedor, um grande vencedor, com um grande trabalho, que faz honra ao prêmio e que merece ganhar o prêmio também. Só para dar para vocês uma ideia de quem era Poincaré, o que ele representava na época, eu coloquei aqui uma imagem de uma figurinha que era de uma coleção que era vendida junto com chocolates. Elas eram numeradas e acho que o Poincaré era o número 425, com figuras famosas, pessoas famosas, e a garotada colecionava essas figurinhas. Hoje em dia nós teríamos Messi, teríamos Neymar nessas figurinhas. Na época tinha Henri Poincaré, entre outras celebridades da época, e eu fico sorrindo comigo mesmo, imaginando a garotada na escola trocando figurinhas. Eu te dou um Poincaré, você me dá 2 Marechal Foch, e por aí vai. Tá? Era esse o grau de celebridade que Poincaré tinha nesse período da vida dele. Mas, infelizmente, a boa nova que o Mittag-Leffler levou ao rei era só o começo de um pesadelo. Imediatamente, quando o trabalho foi publicado, um astrônomo sueco saiu declarando publicamente que ele já tinha feito tudo o que Poincaré tinha feito. E isso criou uma saia justa para Mittag-Leffler. Era um bom astrônomo sueco, colega dele, falando na Suécia para todo mundo: estão dando um prêmio para um francês que fez coisas que eu já tinha feito antes, eu quero ganhar o prêmio. A comunidade científica sueca naturalmente ficou do lado do Hugo Gilden e deixou Mittag-Leffler numa posição desconfortável, tendo ele que defender a decisão do júri. E, na verdade, o astrônomo não estava nem certo nem errado. Ele tinha tratado de problemas semelhantes de um ponto de vista de um astrônomo, mais experimental, enquanto que Poincaré estava provando rigorosamente os resultados, e para fazer isso estava introduzindo novas ideias matemáticas, uma contribuição notável de Poincaré, que, como eu disse, acabou constituindo a base de uma nova disciplina da matemática, da disciplina de sistemas dinâmicos. Mas foi uma dor de cabeça para o Mittag-Leffler gerir essa situação. No meio tempo, o trabalho de Poincaré tinha sido enviado para a revista Acta Matemática e estava sendo revisado. É uma prática comum, feito o tempo todo com trabalhos científicos, estava sendo lido por um revisor, lido com muito detalhe. Era um trabalho longo. O revisor também era um jovem na época, mas depois se tornou um excelente matemático, Edward Fragman, e ele estava lendo esse trabalho, um trabalho longo e não só longo. Poincaré era um grande matemático, mas ele nunca foi muito generoso na maneira de escrever os artigos dele. Ele é generoso com o leitor, para explicar por que é assim, etc. Ele saía afirmando, e às vezes, ocasionalmente até estava errado, né? Mas a maior parte das vezes estava certo, só que ele não explicava. E o pobre revisor
Isso era uma dor de cabeça. Eles, lembrando, não mandavam um e-mail um para o outro, tá? Todas as dúvidas que o Fragman tinha que mandar uma carta, chegava a Paris, Poincaré lia, uns dias depois respondia, Fragman ficava aguardando, e esse ping-pong que se alongava. E em alguns casos que ele perguntava, mas senhor professor Poincaré, por que isso aqui é assim? A resposta era, porque é assim mesmo. E não vinha muita ajuda. E, ocasionalmente, Poincaré adicionava explicações, mas ao adicionar explicações, o artigo ia ficando cada vez maior. Tá? E aí aconteceu a catástrofe. Fragman escreve uma dessas perguntas ao Poincaré. Poincaré, lendo a carta do Fragman com esse questionamento, se apercebe ele mesmo de que havia um erro no trabalho que ele tinha apresentado ao prêmio, que havia um erro, e era um erro grave que anulava uma boa parte do trabalho dele. Uma boa parte dos resultados perdia o sentido a partir desse erro. Para Mittag-Leffler, uma completa catástrofe. Ele tinha apostado a reputação dele nesse prêmio, ele tinha saído divulgando publicamente, e agora resulta que ele e o júri tinham dado o prêmio ao que era, tecnicamente, um trabalho errado. Não estava todo errado, tá? Um pouco errado, mas era grave, tá? O próprio Poincaré ficou péssimo, bem deprimido com a situação. Mas Mittag-Leffler não teve tempo para ficar deprimido. Ele partiu para o ataque, partiu para tentar resolver o problema, mandou o Poincaré e o Fragman guardarem em segredo, não contarem para ninguém, e escreveu para todas as pessoas que já tinham recebido cópias, ele tinha mandado umas 2 dúzias de cópias do artigo para especialistas lerem e tal, apreciarem, escreveu para cada um deles, inventou uma desculpa e pediu que eles devolvessem a cópia que eles tinham recebido. E o fantástico é que ele conseguiu. Ele recebeu de volta todas as cópias e ele destruiu todas as cópias da revista com o artigo errado. Uns anos atrás, eu estava lá no Instituto Mittag-Leffler, em Estocolmo, daqueles dias em que a inspiração está em falta, então fui dar uma zanzada pela biblioteca do Instituto, que é muito boa, e por acaso encontrei a cópia do artigo, está lá na biblioteca do Instituto Mittag-Leffler, uma cópia, tinha uma anotação em sueco, escrita na beira da página. Eu não leio sueco, evidentemente, mas eu perguntei a um colega, e ele me disse que estava escrito em sueco, edição completa destruída. Então, Mittag-Leffler foi extremamente eficiente em destruir toda a edição da Acta Matemática que tinha esse artigo com erro do Poincaré. Poincaré, como eu disse, ficou transtornado, ficou deprimido, escreveu a Mittag-Leffler, eu acho que eu não mereço mais o prêmio, etc, etc. Nem sei se esses trabalhos que sobraram ainda merecem esse grande prêmio, mas Mittag-Leffler não estava para conversa, respondeu, vamos em frente, corrige o artigo, vê o que é que sobrou, o que é que se aproveita, que é mais da metade, tá? Vê o que é que se aproveita, reescreve direito com correção, enfim, o que for, e vamos em frente, vamos reimprimir a revista. Agora tem um detalhe, Poincaré, você vai ter que pagar pelo custo extra. E Poincaré não hesitou, bancou a reimpressão da revista. Custou exatamente 3.585 coroas para reimprimir essa revista com o artigo corrigido. Vocês lembram quanto que era o valor do prêmio? 2.500 coroas. Poincaré pagou bem mais, pela reimpressão da revista do que ele recebeu do prêmio. Mas ele pagou sem questionar. Agora, ainda assim, pobre Mittag-Leffler ainda estava numa saia justa, porque Weierstrass, que era o membro sênior do júri, o mais velho, mais respeitado, era uma pessoa meio certinha e insistiu que o relatório do júri tinha que mencionar o erro, que era a última coisa que o Mittag-Leffler queria, um relatório divulgando esse embaraço, essa situação do erro. Então,
o que fazer? Ele simplesmente, Mittag-Leffler simplesmente deixou rolar. Weierstrass já era idoso, já tinha problemas de saúde, nunca conseguia tempo e disposição para escrever o relatório, e Mittag-Leffler também não o apressou, deixou ele ficar lá, e acabou que o relatório do júri nunca foi escrito. E assim se evitou o embaraço de ter um relatório estranho, né? Um prêmio dessa importância e tal, e o júri esqueceu de escrever o relatório, mas assim se evitou o embaraço. Então, o assunto ficou esquecido a partir daí. Poincaré recebeu o prêmio e o artigo corrigido saiu na revista Acta Matemática em abril de 1890, saiu no ano seguinte, um atraso de um ano, mas foi provocado por essa dificuldade. Bom, eu vou pular essas transparências aqui também, porque elas abordam a questão do qual foi, do ponto de vista matemático, qual foi o erro. Isso não cabe aqui. Vou só terminar com dois comentários que, em relação, um do próprio Poincaré e o meu, em relação ao significado desse erro, que são importantes. Poincaré, ao corrigir o seu erro, encontrou um novo fenômeno que essa figura aqui, ele não fez no trabalho dele, mas ele conhecia essa figura, certamente na cabeça dele essa figura estava, porque ele escreveu: é impressionante a complexidade desta figura que eu nem mesmo tento traçar. Nada é mais adequado para nos dar uma ideia da complicação do problema dos três corpos e, em geral, de todos os problemas de dinâmica. Então, ele tinha já a intuição dessa figura, que ele não teve coragem de desenhar na época. Nós, 100 anos depois, conhecemos um pouco mais sobre esse fenômeno chamado caos determinístico, porque houve um estudo intenso ao longo desse século, mas ainda há nessa área muitas questões por resolver, e nesse tipo de problema que muitos matemáticos na área de sistemas dinâmicos trabalham. Ainda um pouco o legado de Poincaré sendo tratado por pesquisadores em volta do mundo. Houve avanços, o nome importante aí é do americano George Birkhoff, que foi um pioneiro em seguir nas pegadas de Poincaré, mas essa área ficou, de fato, bastante dormente até os anos 60, quando o matemático americano Stephen Smale, que é um ganhador da medalha Fields em 1966, se interessou por esse problema, e ele, junto com seus colaboradores e alunos, revolucionaram a área, e se interessou, e esse fato deve ser mencionado, porque tomou conhecimento do trabalho do matemático brasileiro Maurício Matos Peixoto, que estava trabalhando nessa área, basicamente começou aqui no Rio de Janeiro, no INPA, nos primórdios do INPA, começou a trabalhar nessa área sozinho, sem orientação, e o que o Maurício Peixoto realizou chamou a atenção do Stephen Smale, o qual trouxe todo um conjunto de ferramentas que foram desenvolvidas por ele, por seus autores, seus colaboradores e por seus alunos, entre os quais alguns brasileiros, destaque para o professor Jacopales e seus próprios alunos. E um resultado importante disso aí foi a criação de uma escola brasileira de sistemas dinâmicos, cujas raízes estão no processo que eu acabei de descrever. Então, as raízes estão em Poincaré, por intermédio de Smale, por intermédio de Peixoto, Palles e outros, e que tem uma reputação internacional, uma das áreas da matemática brasileira mais reconhecidas no exterior, e vejam, o culminado de todo esse processo pode ser apontado com a medalha Fields, que o Arthur Ávila, pesquisador do INPA, Arthur Ávila, ganhou em 2014. O Arthur também trabalha nessa área de sistemas dinâmicos, e a distinção que ele ganhou em 2014, que é um mérito, reconhece o talento excepcional que o Arthur tem, também vem desse processo histórico que começa lá com o erro de Poincaré, as ideias que ele teve para solucioná-lo, o trabalho do Maurício Peixoto, que chamou a atenção do Stephen Smale para esse problema, e depois todo o desenvolvimento que veio a partir daí
com a criação da Escola Brasileira de Sistemas Dinâmicos. Então vejam, qual é a moral da história aqui? O prêmio, do ponto de vista dos objetivos iniciais do Mittag Leffler e do Oscar II, foi uma enorme catástrofe, uma dor de cabeça permanente, com esse embaraço de um erro que aparece no momento mais inoportuno, criando um constrangimento. Mas se pararmos para pensar, se não tivesse havido erro, nós nem estaríamos mais falando do prêmio. Ninguém mais estaria falando de Oscar II. Então, esse prêmio foi, de fato, extremamente frutífero, não só porque ele trouxe matemática nova, também tornou a revista Acta Matemática mais conhecida, ajudou a fazer dela uma das revistas mais prestigiosas do mundo na pesquisa em matemática, mas também, em termos dos objetivos iniciais, que era assinalar o aniversário do rei Oscar II de uma forma diferente, foi um sucesso total. Porque qual é o aniversário de um monarca do qual a gente ainda fala mais de 100 anos depois? Caso único. Então, o trabalho, o resultado desse erro extremamente especial de Poincaré só pode ser considerado, no longo prazo decorrido desde então, como extremamente produtivo. Para quem quiser saber mais sobre esse assunto, eu coloquei aqui algumas referências. A primeira é um livro em inglês de uma pesquisadora cuja tese, uma pesquisadora em História da Matemática, cuja tese é exatamente a descrição, o estudo desse episódio histórico que eu resumi aqui. O livro foi a fonte principal de referência para essa apresentação. Há também um trabalho de pesquisa do matemático e astrônomo francês Alain Chancinet sobre que descreve melhor, com muito mais detalhe do que eu poderia fazer aqui, a área em que o que o Poincaré contribuiu para esse problema dos três corpos e como isso se relaciona com o erro do trabalho original. E eu tenho na minha página também uma apresentação bastante extensa que eu preparei em 2012. Em 2012 foi comemorado o centenário do falecimento de Poincaré. Então, me foi solicitado pela Sociedade Brasileira de Matemática que eu fizesse uma apresentação para explicar por que Poincaré o que faz de Poincaré o matemático excepcional que ele foi. Eu achava que eu sabia muita coisa, mas acabei percebendo que o que eu conhecia de Poincaré era uma fração minúscula daquilo que ele fez. Então, preparei essa apresentação, que foi feita na Bienal de Matemática de 2012, e está disponível no meu site, na minha página na internet, que é um trabalho que visa mostrar que Poincaré foi o último matemático universalista, o único matemático que podia falar e entendia essencialmente qualquer área da matemática, além de ter feito contribuições fundamentais na física e em muitas áreas de aplicações. Por exemplo, ele esteve ligado um pouco ao desenvolvimento da rádio, das transmissões por rádio, e teve também uma atuação na sociedade como um todo bastante importante. Ele era uma figura importante, era uma celebridade, e, por exemplo, foi chamado a escrever um relatório de perito no famoso caso Dreyfus. Foi um caso judicial que perturbou a França durante anos e anos. Poincaré foi chamado como perito a escrever sobre o caso. O relatório dele é positivo em relação a Dreyfus, que era o acusado, e acabou sendo inocentado de todas as acusações que sofreu essencialmente por razões de preconceito e racismo. Então, isso minha apresentação me ajudou a entender a estatura, a dimensão dessa figura gigantesca da matemática mundial que foi Henri Poincaré. E por hoje eu vou terminar por aqui.